Fala pessoal, Dr. Jordano Campos, cirurgião bucomaxilo. E mais uma vez estou aqui com meu grande amigo Diogo Liz. Vamos gravar agora mais uma etapa agora, né? Mais um episódio dessa nossa minissérie. E vocês já viram como é que foi a cirurgia do Diogo, mas nessa minissérie a gente dividiu em 3 partes. A fase inicial, a gente falando sobre as motivações da cirurgia e do planejamento. E hoje, Diogo vem falar um pouco sobre o seu pós-operatório. Então a gente vai dividir isso daí na fase pós-operatória inicial. Eu vou perguntar agora aqui ao meu amigo Diogo, como é que foi? Diogo, fala aí pro pessoal que está assistindo a gente. Como é que foi os seus primeiros dias pós-cirurgia? Vamos falar dos 15 primeiros dias. Vamos lá. Eu acho que o primeiro ponto assim, mais crítico que a gente tem que levantar e trazer para os pacientes, para quem vai acompanhar e tem curiosidade de saber como funciona, como acontece o pós-cirúrgico da cirurgia ortognática. Para mim, o principal ponto que deve ser mais batido com os pacientes é o primeiro dia em casa. É o primeiro dia em casa porque você sai daquele conforto, de toda aquela assistência do hospital, né, onde você tem uma medicação intravenosa, que você consegue ter um conforto melhor. Então, assim, o primeiro dia eu cheguei em casa, dormi, quando eu acordei no outro dia foi o dia mais tenso. Que aí é aquele dia que você tem que tomar medicação via oral, né, a alimentação já é aquela preparada em casa e você também é outro ponto importante, é falar sobre a adaptação alimentar, né? Porque você vem ali comendo, se alimentando bem. Eu já tenho essa prática de me alimentar bem, de treinar e tudo. Que também é outro ponto que a gente deve bater na tecla, é a questão desse repouso para quem tem uma vida mais ativa. Né? É difícil, né? Ficar parado. E é tanto que com a teimosia, né, eu ainda voltei cedo, né? Mas graças a Deus voltei porque estava me sentindo bem, então com 9 dias de operado eu voltei para a academia. Isso daí realmente é um ponto muito interessante, né, Diogo? Que você se preparou para a cirurgia. Então, assim, você é um paciente que tem uma dieta bem feita, não de restrição, e sim de se alimentar bem, e que isso aí prepara o seu corpo para uma adversidade. Então, hoje é interessante as pessoas saberem que não é só a técnica cirúrgica que interfere, né, no pós-operatório. É toda a questão de você se alimentar bem, se alimentar de uma forma adequada. Então, você fez isso. Você também fez acompanhamento com a fisioterapia pós-operatória. Então, muito fala importante, aí um pouco disso aí muito também. Importante. Eu já comecei a fisioterapia no leito hospitalar mesmo, né? Lá no pós-operatório, já recebi. Inclusive, a gente fez a primeira sessão de fisioterapia no centro cirúrgico mesmo, né? O fisioterapeuta, parceiro da gente aí, ele já faz a primeira sessão no centro cirúrgico. O Dr. Felipe foi lá e... Isso. No outro dia ele passa de novo, fazer a sessão de fisioterapia, isso tudo para acelerar a nossa recuperação, né? Nos dar um conforto melhor e resultados melhores. Né? Porque a gente tinha uma meta, né, Diogo? Que era justamente o seu retorno à sua vida profissional. A né? questão que do trabalho, né? Que voltar num certo período, você se programou para ficar fora uma quantidade de dias. E aí, como é que foi a nossa programação? Conta aí pra quem tá assistindo. A gente mais que bateu a meta, né? Eu acho que eu voltei cedo demais, mas graças a Deus, né? Graças à técnica operatória, né? A equipe, graças ao preparo, conhecimento, eu acho que pelo fato de eu também ser um cirurgião bucomaxilofacial, eu tive mais noção de como me preparar para a cirurgia e do que fazer no pós-operatório também, né? Então, assim, o ponto de dificuldade em relação a voltar à minha rotina de atividades trabalhistas foi a questão de adaptar a minha alimentação à minha rotina de trabalho. Que, por exemplo, eu entro no centro cirúrgico, como você sabe, a gente inicia ali, não sabe que horas... Tem uma previsão, mas não sabe exatamente que horas vai sair para se alimentar. E a questão que quando você está se alimentando normalmente, com a comida ali sólida, do jeito que você se alimenta normal, você tem mais facilidade. Né? Facilidade e assim, você consegue se manter mais tempo ali, né? Sem se alimentar. E o paciente que ele está se alimentando de uma comida líquida, pastosa, o intervalo entre as alimentações. Exatamente. E aí ele sente fome mais frequentemente. E aí a grande dificuldade foi essa. Foi me adaptar a minha dieta, a minha
E é minha interessante rotina a trabalhista. gente falar isso daí, então falar de pontos importantes, né, que eu gosto de frisar. Você voltou a treinar com quantos dias, Diogo? Essa aí foi recorde, eu acho. Teve algum paciente que chegou com 9 dias para treinar. Então assim, você estava bem e me perguntou, veio aqui no consultório, né, Jordano, e aí, cara, dá para eu treinar? Eu falei, Diogo, você está liberado para fazer uma atividade física leve, desde que ela não envolvesse impacto, né, então assim, não era um treino de corrida e nem tivesse alterações de posicionamento da cabeça, ficar com a cabeça muito baixa, isso aí. Mas é porque para você, isso aí era importante, né, porque você tinha uma rotina muito puxada e o treino acabava te ajudando a relaxar. Inclusive a trabalhar a minha mente, né? Eu sou uma pessoa muito ativa, então assim, se eu passo muito tempo ali parado, sem trabalhar, sem treinar, sem minha rotina, eu já começo a me estressar. Isso é um ponto a ser discutido com os pacientes também, né? E você voltou a trabalhar com quantos dias? Cara, eu voltei a treinar primeiro do que trabalhar. Eu voltei a trabalhar, eu acho que eu voltei com 23 dias. 23 dias de cirurgia. Para centro cirúrgico mesmo, né? Voltou para centro cirúrgico mesmo. Isso. Então, assim, para voltar à sua rotina. Isso daí a gente tinha programado, meio que seria aqueles 15 dias de ausência, que é o que eu falo para os meus pacientes, né? Eles me perguntam, Jordano, quanto tempo eu tenho que ficar de repouso? O repouso absoluto, eles são nos primeiros dias. Nesses 15 primeiros dias, o paciente tem uma recuperação que permite depois ele retornar à sua vida social. Claro, com algumas restrições. E uma delas, a principal, como o Diego frisou, é o que? A alimentação, né? A alimentação do Diogo, ela teve que ser líquida e pastosa até os 45 dias. Claro que a consistência disso daí foi aumentando. Então não era alimento somente líquido. No começo era mais líquido, depois foi mais pastoso e até os alimentos, eles têm uma características um pouco mais sólidas, no entanto não pode ter um endurecimento muito grande, né, do alimento. Que exija uma mastigação Tão efetiva. Por quê? Apesar dele estar se sentindo bem, o Diogo está se sentindo tranquilo, confortável com a cirurgia, o osso dele ainda não estava completamente recuperado. Então ele não poderia avançar. E isso a gente tem que muitas vezes controlar o nosso paciente, porque às vezes ele se sente tão bem. Ei, doutor Jordano, eu posso comer isso? Faço, olha, pode, mas tem que ter cuidado. A gente não pode ultrapassar uma barreira biológica. Então, para você, Diogo, para a gente resumir um pouco assim, esses 30 primeiros dias, o que é que você poderia deixar assim, de informação importante para as pessoas que vão assistir esse vídeo, que vão aí fazer uma cirurgia ortognática, que tem muita dúvida sobre como é que vai ser a recuperação. Quais seriam, vou perguntar agora, as dicas que você daria para essa pessoa? A primeira dica, a principal dica que eu daria para um paciente é ele trabalhar o seu psicológico para ele ter paciência com ele mesmo, né? Esperar o momento dele para ele se sentir bem, para ele estar bem. E assim, pensar as formas de adaptações que ele possa trazer para passar por esse processo da melhor forma possível, né? Como eu falei, a questão do primeiro dia em casa é a parte mais tensa e isso exige também muito psicológico do paciente. Para mim foi a parte assim, que mais me chamou a atenção em tratar isso com o meu paciente, né? Com os nossos pacientes. Mas não houve questão de dores, né? Isso aí foi bem confortável mesmo, mas é mais essa questão assim de você ter paciência mesmo, de esperar o momento que vai passar e seguir todas as recomendações, né? Com certeza, você tem que procurar fazer sempre o melhor, né? Para passar pelo processo da melhor forma possível. Maravilha. Mas assim, quanto o paciente que se queixa muito, que pergunta muito se vai sentir dor, se vai sofrer, quanto a dor, zero. Maravilha. Então, pessoal, esse é o relato do meu amigo Diogo, meu parceiro, meu brother, né? Um cara que hoje opera comigo e que foi submetido aí a cirurgia ortognática. E é bom a gente trazer esse tipo de informação para vocês, porque é aquela regra da internet hoje, é o skin the game, né? Colocou a pele dele aí em jogo, confiando no resultado da cirurgia, acreditando que a cirurgia ortognática seria o melhor para ele. Para a gente falar para vocês no próximo vídeo, quais foram as melhoras que ele viu no rosto, na função e o que é que foi que a gente fez também na cirurgia dele. É isso aí.